não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Portanto, a teoria do Aristóteles da forma inteligível, eu acho uma teoria absolutamente imbatível. Se não existisse forma inteligível, você não poderia captar a estrutura de coisíssima nenhuma. Não é isso? Com a diferença é que Aristóteles entendia por forma não a figura externa das coisas, mas o princípio da sua funcionalidade. Quando você desenha essa estrutura humana, a cabeça, dois bracinhos, um tronco, dois bracinhos, duas perninhas, tá certo? O que você está representando? O princípio da mobilidade humana. Não é só a figura externa. Na verdade, o desenho esquemático da criança não repete a figura externa. Ele não se parece em nada com a figura externa. Ele, na verdade, ele desenhou o esqueleto. Não é isso? Tem uma bolinha, um risquinho que representa o tronco, dois risquinhos para o lado que representam o braço, mais dois risquinhos que representam as pernas. O que a criança desenhou aí? O princípio da mobilidade humana. O princípio do movimento, como o ser humano se movimenta. Portanto, ele desenhou o ser humano como espécie animal, espécie dotada de movimento próprio. Então quer dizer que aquela estrutura que ele desenhou não é a aparência externa, mas é a sua forma interna. Está entendendo? Então, vamos dizer, o que a criança desenha é a forma interna do ser humano considerado como espécie animal, capaz de movimento próprio. Está entendendo? Quando uma criança desenha uma casa, o que ela faz? Ela põe um teto, põe as paredes, põe a janelinha, põe a porta. Aquilo pode não se parecer com a casa. Então o que a criança desenhou realmente? Ela não copiou a forma externa da casa. Ela copiou o esquema interno que faz com que a casa seja uma casa. Ele desenhou o princípio das funções da casa. Está entendendo? Então, vamos dizer, o mais elementar desenho feito por uma criança comprova que Aristóteles tinha razão ao dizer que a inteligência humana apreende, por trás da aparência sensível, a forma inteligível. O que é a forma inteligível? O princípio de funcionalidade da coisa. Eu acho essa teoria absolutamente imbatível. No entanto, mais tarde, você verá centenas de filósofos dizendo que esse negócio da forma inteligível é uma coisa fantasmagórica, que nós não aprendemos nada disso, que nós só aprendemos forma sensível. Eu digo, bom, se nós só aprendemos forma sensível, você jamais poderia chegar a dizer o que você está dizendo. Tá certo? Então, mas eu estou dizendo tudo isso para vocês para mostrar como é a relação, vamos dizer, que se coloca entre lógica e experiência. No instante em que você admite que você fez o que você fez, tá certo? Você está criando uma relação lógica de causa e efeito. Quer dizer, esta cadeira está quebrada porque eu a quebrei. Tá certo? Essa relação lógica imita, por sua vez, a sequência temporal real. Note que você não pode reproduzir a sequência inteira. Porque todo ato humano
vamos dizer, o mais simples que seja, se compõe, vamos dizer, de uma infinidade de percepções. Você não pode contar todas elas. Então o que você faz? Você reduz o esquema, você reduz a complexidade do ato ao esquema de causa e efeito. Houve um agente, que sou eu, uma ação e uma consequência da ação. Você esquematizou logicamente a coisa. E essa esquematização corresponde à sequência temporal real. No instante que você faz isso, você está praticando um novo ato que insere a situação presente na situação passada, rearticula a situação presente com a situação passada, dando uma sequência real. Portanto, você tem a verdade esquemática da relação de causa e efeito, a verdade temporal da sucessão dos atos, tá certo? E a verdade da sua declaração no momento, tá certo? Pela qual você assume um papel verdadeiro numa nova situação. É este papel verdadeiro que permite que você compreenda a realidade do que foi antes. Por quê? Se você decidir inventar uma outra história, você vai criar uma nova estrutura, uma nova temporalidade hipotética, e você vai ter que agir de acordo com essa temporalidade hipotética, de acordo com esse teatro que você concebeu. Tá certo? E acontece que esse teatro, como ele é inventado por você mesmo, ele não tem todos os elementos que existem no mundo real, ele só tem os elementos que você selecionou. Então ele é incompleto e esquemático. Você não pode viver dentro dele, você só pode simulá-lo em certos momentos. Tá certo? Para poder continuar a simulá-lo, você precisa saber que ele é simulado. Tá certo? E assim por diante. Quer dizer que a mentira criaria toda uma situação psicológica complexa que você teria que sustentar, né, com novas mentiras, novos fingimentos, etc. E no fim você acaba se desmoralizando de alguma maneira. Né? Muito bem. Quando Aristóteles inventou a ciência da lógica, como ele a inventou com o propósito de que ela pudesse expressar as relações entre formas inteligíveis reais, isso significa que não há separação entre esta lógica, entre este conjunto de discursos lógicos e o mundo real no qual esses próprios discursos são elaborados. Isso quer dizer que se você pegar os conceitos básicos da lógica de Aristóteles e aplicar à própria lógica de Aristóteles, eles funcionam. Veja, uma coisa é a estrutura interna da lógica de Aristóteles, quer dizer, a lógica é considerada como conjunto de regras. Outra coisa é a lógica de Aristóteles considerada como algo que um sujeito criou, na realidade. Está entendendo? Quer dizer, a lógica como sequência de atos biograficamente realizados por Aristóteles. Isso quer dizer que a respeito da sua sequência de atos, da sequência de atos com que ele concebeu a lógica, ele pode criar um outro discurso lógico. Porém, a partir do momento que começa a lógica dos sinais, que começa mais ou menos com Pedro Abelardo, a lógica dos sinais tem que ser considerada como um universo em si, separado e sem relação com o mundo real. Ou seja, se você aplicar a lógica dos sinais aos atos que o próprio inventor da lógica dos sinais praticou para inventá-la, você chega em contradições. Então, qual é a preocupação daí para dentro do lógico dos sinais? Evitar que suas ações reais sejam examinadas pela mesma lógica que ele inventou. Então, é o caso que eu estou dizendo. O sujeito diz, nós não podemos conhecer nenhuma realidade. Daí você pergunta para ele, você disse isso realmente? Você disse isso verdadeiramente? Você quer que eu acredite que você disse isso? Daí ele vai dizer, não, não é isso que está em questão. Por quê? A análise lógica que ele está fazendo se coloca num plano específico que só vale para ela mesma.
E aí que começa toda a paralaxe cognitiva. Quando eu digo que existe uma relação intrínseca entre o conhecimento da verdade e a sinceridade, eu estou dizendo que a mesma armadura lógica que você usou para contar os fatos transcorridos antes é a que se aplica aos fatos que estão ocorrendo agora. Ou seja, para você reconhecer um simples ato anterior que você praticou e para você confessá-lo, você tem que, no mesmo ato, afirmar a unidade do real, a unidade da sequência temporal e a inseparabilidade das causas e efeitos. Portanto, o ato da sinceridade, o ato do reconhecimento sincero, ele não só coloca você numa posição real em relação ao seu próprio passado, em relação à pessoa com quem você está falando, mas ele reafirma a unidade de tudo isto. Ou seja, para você reconhecer o que você fez, você tem que reconhecer também o que você está fazendo agora. Você tem que reconhecer a realidade da pessoa que está presente e que está lhe fazendo a pergunta, a relação entre você e o seu ato, entre o seu passado e o seu presente, e entre o seu futuro, que é a resposta que você espera desta pessoa, a reação que você espera dela. Quer dizer, você articula tudo. Mas você articulou mentalmente, você teve que inventar isso? Não, você não teve que inventar nada. Você teve que pensar tudo isso? Não, você não teve que pensar tudo isso. Conscientemente você só lembrou do ato passado e falou agora. Só que você não poderia fazer isso sem você automaticamente afirmar a unidade de tudo isso. Ou seja, aí você se colocou dentro de um conjunto de relações que não foi criado na sua mente, mas que se impôs a você como realidade da sua vida. Está compreendendo? Este é o único método de investigar a verdade. Porque se você investigar a verdade, você começa a transformar num conceito abstrato e trabalhar com ela separadamente do elemento de sinceridade, do tecido de relações que é a sua experiência, você já não está falando da verdade, você está falando apenas do conceito da verdade. Está entendendo? Esse conceito, por sua vez, ele adquire aí uma espécie de uma independência em relação à experiência real. E essa verdade que você está procurando e que você mesmo já determinou que é uma verdade separada da experiência, você já está dizendo neste ato que ela é incognoscível. Então daí você não a encontra e você conclui que não existe verdade nenhuma. Fala, não, esta verdade tal como você a concebeu, ela não pode existir mesmo. Quer dizer, se eu estou procurando uma verdade e eu, ao mesmo tempo, a estou separando do tecido real da experiência, é claro que eu não posso encontrar essa verdade. Está entendendo? Quer dizer, você aí fez uma espécie de uma armadilha e você mesmo se prendeu dentro dessa armadilha. Quer dizer, você se colocou uma questão impossível, não encontra a resposta, tá certo? E daí você diz, não se pode encontrar verdade nenhuma. Eu digo, não, meu filho, não é. Esta verdade que você está procurando, você não pode encontrar porque ela não existe. Mas talvez alguma outra exista. Tá certo? Então, qual é a maneira correta de você investigar o problema da verdade? É você rastrear como a noção de verdade passou a existir para você. Você talvez não chegue a um conceito da verdade, mas você tem uma noção suficientemente clara para poder reconhecê-la quando ela se apresentar de novo. Não é isso? Então, é isso aí que eu chamo o método da confissão. E a confissão começa pelo procedimento oposto àquele que se tornou comum depois da René Descartes. Quer dizer, em vez de você colocar tudo em dúvida, não, você vai começar por reconhecer o que você já sabe
e o que você não pode deixar de saber para poder colocar esta mesma questão que você está colocando. Está entendendo? Então, veja, Descartes estava procurando uma afirmação que fosse verdadeira em todas as circunstâncias. Se é verdadeira em todas as circunstâncias, então não depende de nenhuma delas. Era isso que ele estava procurando. Muito bem. Nós não estamos procurando uma afirmação, nós não estamos procurando um juízo. Nós estamos procurando lançar luz sobre a experiência real que nós temos. Ou seja, nós estamos procurando elucidar para nós mesmos o que de fato aconteceu. Tá certo? Então, Descartes, quando ele busca esta sentença infalível, ele, de certo modo, tenta isolá-la de todas as outras. Quer dizer, uma sentença que não depende de mais nenhuma outra. Então ele chega à conclusão: eu penso, logo existo. Todas as vezes que eu penso isso é verdade. Ou seja, se não existisse mais nada além de mim mesmo, pensando, isso continuaria sendo verdade. E se eu jamais tivesse pensado, isso continuaria sendo verdade, porque quando eu pensasse a primeira vez, eu existiria. É isso que ele está procurando. Quer dizer, uma verdade totalmente independente de qualquer condição externa. É isso que nós estamos procurando? Não. Nós estamos procurando a inserção da nossa própria investigação da verdade, no tecido real da experiência que me sugeriu o problema da verdade. Então, eu estou vendo de onde surgiu o problema da verdade para mim e como é que eu entrei nele. Está entendendo? Então, eu posso não chegar a uma sentença, uma proposição tão bonitinha quanto a de Descartes. Tá certo? Mas acontece que a frase que ele diz, penso logo existe, essa frase é verdadeira, todas as vezes que eu a penso, isso é absolutamente vazio. Isso é independente até de o sujeito pensar. Se nunca ninguém tivesse pensado nada, bom, a frase continuaria verdadeira. Então o que você pegou com isso? Você arrumou uma frase, meu filho. E depois de todo esse esforço, você conseguiu uma frase. E para obter essa frase, você começou por falsificar a sua experiência. Eu já analisei em outros lugares porque no escrito Consciência e Estranhamento, eu já mostrei por que, e no Descartes, a Psicologia do Adulto, por que a narrativa que Descartes faz da sua experiência não é verdadeira, não pode ser verdadeira. Ele não pode ter feito a experiência do jeito que ele diz que fez. Então, para chegar a uma proposição universalmente válida, ele teve que falsear os dados. Digo, mas isso aí é filosofia, pô. Note bem, eu estou dizendo para vocês que Aristóteles, quando inventou a ciência da lógica, ele teve a preocupação de que ela não fosse um esquema verbal totalmente independente da realidade, mas que ela fosse a expressão formal de relações abstraídas da própria realidade, de modo que do discurso lógico você pudesse retornar à experiência. Tá certo? O que é a base mesmo de tudo que nós entendemos como ciência. No outro extremo, quando se passam 2.200 anos, que é já no ano 1800, Hegel vai dizer que a capacidade cognitiva mais fundamental que o ser humano possui é a de se isolar de toda a realidade existente, de todo o dado, e concentrar-se apenas nas relações lógicas que estão no seu pensamento. Ou seja, você abstrai o mundo. E diz, na hora que você abstrai o mundo, diz ele, é aí que você sobe para a esfera da universalidade. Porque você não está dependendo mais do fluxo das experiências. Você está se movendo agora na esfera do universal, absoluto e incondicional. Eu digo, sim, tudo isso é verdade, só que esse incondicional é puramente hipotético. Ele não tem conteúdo.
Está entendendo? Então, o método que Hegel acha que é o certo para você investigar a verdade, eu digo, é um método que só serve para você investigar a armadura lógica. Não das coisas, mas a armadura lógica do próprio discurso. E você não pode ter nenhuma certeza de que esse discurso tem alguma coisa a ver com a realidade. Ou seja, o que Hegel está propondo é a total ruptura com aquele mesmo universo que Aristóteles pretendia entender. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.